A presença do Espírito Santo é palpável. Não sei se você sente aí. Amém? Está sentindo? Glória a Deus. Diga assim: Deus é bom e a sua misericórdia dura eternamente, para sempre, toda a vida, o tempo todo. Ele é bom e a sua misericórdia é para sempre. Dê um aplauso forte ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, nós te damos graças aqui essa noite, porque Tu és bom. Amém? Antes de eu começar propriamente dita a mensagem, que é sobre o poder da ressurreição, vou fazer a introdução hoje. Quem sabe durante o ano a gente vai ministrando, vai dando continuidade sobre o poder da ressurreição. Mas antes disso, eu gostaria de falar que a Academia Apostólica faltou alguma coisa, não sei o que é. Ei, cá. A Academia Apostólica continua avançando, gente. A editora da Academia Apostólica continua avançando. Agora, em janeiro, um trabalho intenso, já estamos reeditando 3 materiais, 3 volumes. Reeditando significa fazer de novo, porque esgotou a primeira edição. Não é uma bênção isso? Amém? O livro de testemunho do apóstolo Ricardo, um novo projeto de vida, você já conhece? Todo mundo já conhece. Estamos reeditando, foi para a prensa essa semana, né? Esse livro aqui, eu trouxe Estatismo. Se você não conhece, precisa conhecer, tá? Estamos reeditando já a 2ª edição, mais 2.000 cópias, tá? Esse já está pronto, eu trouxe para cá, depois vocês vão me ajudar a carregar, botar no estoque lá. O carro chega a estar baixinho, lá tem 2.000 livros dentro do carro. Glória a Deus. E também, mês que vem, vai para a prensa a 2ª edição do Escatologia Apostólica. Graças a Deus, amém? E no outro mês, vai para a prensa, vai para a impressão, o volume 1 do nosso último trabalho, Apocalipse Desvendado. Esse ainda será desvendado, então é mistério, não vou mostrar nada para vocês, nem a capa. Só tem 3 pessoas que viram a capa até agora, porque ele é desvendado, ele vai ser desvendado. Então, Apocalipse Desvendado é uma continuidade desse projeto, desse trabalho sobre a escatologia apostólica, né? Então, Apocalipse Desvendado, o projeto todo vai dar umas 750 páginas. Diga, uau, vou conseguir ler tudo isso? Vai, porque nós vamos fazer em 3 volumes. Diga, graças a Deus. Então vai dar uns 3 volumes de 200 e pouca, fica mais fácil de ler, amém? E é um trabalho muito tremendo. Você vai ter, de forma inédita no Brasil, o Apocalipse sendo desvendado, versículo a versículo. Né? O Apocalipse aqui, que talvez muita pouca gente leu, e se leu não entendeu, sei eu, ou se entendeu, entendeu, não sei de que jeito. É o livro mais enigmático, mais cheio de figuras, mais cheio de tipologia de toda a Bíblia. Então, eu e o meu amigo, também teólogo, César Francisco Raimundo, estamos destrinchando tudo isso dentro de uma visão apostólica. Tá? Então, orem por esse projeto, é o primeiro volume, já era para ter saído final do ano, não deu. Então, quero ver se até abril a gente consegue ter isso na mão. Amém, igreja? Posso contar com as orações de vocês? Amém? Então, diga graças a Deus
Porque a academia apostólica está avançando. Amém? E terá aqui no Centro Apostólico de Teotônia, em abril, o primeiro seminário a ACA vai fazer sobre escatologia apostólica. 23 de abril. Salvem essa data. Save to date, tá? Acho que é 23. 23 é um sábado. Quem confere para mim aí? Dia 23 de abril é sábado? Confere aí para mim. Aleluia. Amém? 23 de abril, então, salva essa data aqui no Centro Apostólico. Vai ser um sábado, o dia inteiro. Claro, a gente vai programar, vai ter folder, vai ter inscrição, mas eu já estou, como eu estou falando, de todo o nosso movimento intenso aí do início de ano, da Academia Apostólica, da editora. Então, eu conto com cada um de vocês, tá? Para esse primeiro seminário de escatologia apostólica aqui no Centro Apostólico de Teotônia. Amém? Graças a Deus. Diga amém. Amém. Queridos, poder da ressurreição. Diga assim, o poder da ressurreição. Bem, o que acontece? Pode botar 1 Coríntios, por favor, pessoal. 1 Coríntios, capítulo 15, aí na tela. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, também. A igreja, amados, ela tem, digamos assim, se especializou em pregar o evangelho da salvação, ou seja, pregar a morte de Jesus. Amém? E está corretíssimo. Tem que fazer isso. Isso é o evangelho da salvação. Sem essa porta de entrada, você não vai a lugar nenhum. Amém? Quando Nicodemos foi para Jesus de noite, o que ele fez? Ele questiona o Senhor, e o Senhor diz para ele: olha, Nicodemos, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, meio confuso, meio aturdido com aquela afirmativa de Jesus. Isso no versículo 3, de João capítulo 3. E no versículo 5, Jesus dá um golpe de misericórdia em Nicodemos e diz: olha, Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, queridos, o novo nascimento e o enchimento do Espírito Santo e o seu mergulhar na palavra de Deus são condições fundamentais para você ver o reino e começar a andar dentro do reino. Isso tem a ver com o evangelho da cruz. É o que tem se pregado todo o tempo. Os últimos 200 anos a igreja tem pregado sobre a morte de Jesus. E isso tem a ver com o perdão dos pecados. Isso tem a ver com a minha e com a tua salvação. Amém? Diga graças a Deus por isso. Graças a Deus que sou salvo em Jesus. Graças a Deus pela cruz. Graças a Deus pela morte do Senhor. Amém? Porém, a igreja de alguma forma ela negligenciou o evangelho da ressurreição, o evangelho do reino. Então é sobre isso que eu quero começar a falar. O poder da ressurreição. Porque há 4 pilares no evangelho. E aí nós vamos olhar em 1 Coríntios capítulo 15. Os 4 pilares do evangelho. Diga, há 4 pilares, há 4 fundamentos no evangelho do reino. O primeiro deles, vamos ler o texto, 1 Coríntios 15, vamos ver do 3 ao 6. Ora, eu vos lembro, irmãos, o evangelho que já vos anunciei. Paulo aos Coríntios, está bem? Irmãos, eu vou lembrar para vocês o evangelho que eu já vos anunciei.
o qual também, deixa lá, o qual também recebestes, e no qual vocês perseverais, versículo 2, pelo qual também sois salvos, amém? Se é que o conservais tal como vô-lo anunciei, ou seja, se é que vocês estão fazendo de acordo com como eu ensinei para vocês. Então, se tem alguma dúvida se o cara pode perder a salvação, Paulo está dizendo que aqui que de repente pode perder, tá? Tem muita gente pregando na internet aí que uma vez salvo, salvo para o resto da existência. Cuidado, cuidado, o evangelho da hipergraça, cuidado, amém? Então vamos lá de novo, vamos ler o 2 de novo? É palavra profética para a tua vida, tá? É ensino profético, então, recebe aí, recebe, fica atento, fica atento. Pelo qual também sois salvos. O evangelho que Paulo pregou aos coríntios tinha capacidade de salvá-los, claro, o evangelho da cruz, mas ele estava falando de um evangelho completo. Ele disse que também vocês foram salvos por ele, também, quer dizer, não é, estava no pacote. Se é que o conservais tal como vô-lo anunciei, ou seja, se é que vocês têm feito de acordo como tem que ser feito, se não é que cresces em vão. Vamos adiante, agora sim, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Agora Paulo vai liberar uma revelação, amém? O que é revelação, pastor? Está aqui. Isso é um tipo de revelação. Paulo agora vai liberar o que ele recebeu. O que ele recebeu do Senhor. O que ele recebeu quando foi arrebatado aos céus. Quando ele recebeu quando ficou cara a cara com Jesus. Ele com Jesus, experiência pessoal com Jesus. Vocês precisam ter experiência pessoal com Jesus. Amém? Então eu vou entregar o que eu recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Uau! Como assim? Não existia Novo Testamento. Que Escrituras eram? Era o Antigo Testamento. O Antigo Testamento tem vários textos que diziam que havia alguém que ia morrer por ti. E Paulo agora está dizendo, olha, que também, esse é o primeiro pilar, diga, esse é o primeiro pilar. Cristo morreu pelos meus pecados, amém? Esse é o primeiro pilar, esse é o primeiro pilar, mas são 4, uma mesa com um pé só, dá jeito não? Pensa numa mesa bonitona, grande assim, um pé só, como é que vai fazer? Não dá, né? Então, queridos, não pense que ser salvo em Cristo Jesus está tudo resolvido. Pastor, o que você está falando? É o que eu estou falando. É a porta de entrada. Diga assim, graças a Deus que eu sou salvo. Graças a Deus que eu sou salvo. Amém? Então, o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Verso 4. Verso 4 diz o seguinte: e que foi sepultado, e que foi o quê? Ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, queridos, primeiro pilar, Cristo morreu pelos teus pecados, amém? Segundo pilar, Cristo ressuscitou, amém? Continua o texto. E que apareceu a Cefas, e depois aos 12, e continua. Depois apareceu a mais de 500 irmãos uma vez, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormiram. Fica aqui por enquanto.
os 3 pilares. Cristo morreu pelos teus pecados. Cristo ressuscitou e Ele apareceu. Sem esses pilares não tem evangelho. E tem um quarto pilar que aparece no versículo 26. Pode pular para o 26, depois a gente volta para cá de novo. Pula, por favor, para o 26. Sem esses 3 pilares, não tem como ficar de pé. Cristo morreu pelos teus pecados, Cristo ressuscitou e Ele apareceu para Uzia. Se Ele não apareceu para você ainda, Ele vai aparecer. Vou repetir. Se Ele não apareceu para você ainda, Ele vai aparecer. Queridos, você precisa ter uma experiência pessoal com o Senhor. Ele vai se manifestar pessoalmente a você, de alguma forma. E para aqueles mais céticos, aqueles difíceis, aqueles cabeça de osso para a sopa, aqueles mais céticos, Ele vai aparecer no dia final. Pronto, não vai deixar ninguém de fora, mas Ele vai aparecer e vai te olhar face a face. Amém? Oh, glória, me ajuda aí, faz alguma coisa. Meu Deus, Ele reina. O quarto pilar, ora, o último inimigo a ser vencido é a morte. O último inimigo a ser vencido é a morte. Vê se, volta 23, 24, 25. Aleluia. Aleluia. Então virá o fim, quando Ele entregar o reino a Deus, o Pai, quando houver destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder. 23. Já passamos. 25. Pois é necessário que Ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Diga amém. Então Ele reina, e Ele reina até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Então esses 4 pilares, sem esses 4 pilares, o reino não avança. Ah, mas o grande movimento evangelístico dos anos 70, dos anos 60, os grandes milagres, as cruzadas, e lá na África, então, milhões se convertendo às cruzadas de Bonk, de Reinhard Bonk. Muita gente se converteu, mas ficaram só olhando o reino. Os países que foram encharcados pelo evangelismo, ainda continuam com as suas estruturas culturais e de governo, cheia de corrupção, cheia de criminalidade, cheia de coisas que não exaltam o reino. É como se nós tivéssemos que evangelizar a África de novo, porque trabalharam apenas num pilar, apenas no evangelho da cruz, apenas na morte. Mas nós precisamos ir além, e esse além só podemos ter com o poder da ressurreição. Diga amém. Isso era tão terrível, queridos, que no primeiro século já tentaram abafar essa história da pregação da ressurreição. Imagina depois. A própria teologia, eu sou teólogo, eu estudei todos os teólogos, todos não, mas a maioria dos grandes teólogos.
dos pais da igreja, dos teólogos mais modernos. Muitos grandes teólogos tentaram enterrar a teologia, fazendo o relativismo teológico. Que a ressurreição não é corpórea, não é o corpo, é a alma que é imortal, dando uma cultura evangélica que hoje muita gente dentro da igreja não sabe o que vai acontecer depois que a pessoa morre. Ele acha que a alma vai para o céu, e que o negócio é morar no céu. Isso é espiritismo. Isso é filosofia estoica. Há uma ressurreição para mim e para você, e essa ressurreição são corpos vivificados, corpo de carne, de osso, diferentes de hoje, é claro. Mas essa é a grande esperança cristã, é a promessa da ressurreição. A igreja primitiva pregava isso, intensamente, eles só pregavam isso. Os religiosos ficavam apavorados, queriam matar Pedro, queriam matar. Atos capítulo 4, verso 1. Quiser colocar? Atos capítulo 4, verso 1. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. O que os saduceus, os religiosos da época mais temiam, é que quando ensinavam sobre Jesus, ensinavam sobre a ressurreição. Continua, verso 2. Eles ficavam doentes quando ensinavam ao povo que anunciasse em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E o relativismo teológico no século XIX, meio do século XVIII, começou a dizer que isso não é bem assim. A alma é imortal, sim. Então desconectaram o corpo do negócio. Vocês viram filmes famosos que rodaram aí, fizeram grande sucesso, tentando tirar toda a base, todo o fundamento do cristianismo, que Jesus tinha ressuscitado entre os mortos. Já estavam querendo achar os ossos de Jesus. Não, ele pode ter ressuscitado, mas é a alma dele, e os ossos devem estar por aí, vão procurar os ossos de Jesus. Não. Não é isso que a Bíblia diz, não é isso que a Escritura diz, não é isso que os pais da igreja dizem, não é isso que a igreja primitiva disse, não é isso que Jesus disse. Então eu não concordo, eu sou imortal, e você? Tudo bem, aí a teologia diz assim, a teologia relativista diz, não, você é imortal, a sua alma vai ficar aí vagando. Aí vem um cara lá na França, chamado Kardec, e diz, então eu vou pegar essa alma que está vagando, eu vou dizer que ela reencarna, e vai ficar reencarnando, ficar melhorando, o sujeito fica melhorando. Aí criou o espiritismo kardecista, a reencarnação, a doutrina da reencarnação. Você que está ouvindo aí na internet, a nossa doutrina é da ressurreição. É da ressurreição, há um poder na ressurreição, e esse poder ninguém pode tirar de mim ou você. Qual é esse poder? Essa é a minha esperança, essa é a esperança cristã, é a esperança
de estar vivo de novo, com o corpo glorificado, semelhante ao de Jesus, comendo, bebendo, caminhando, cantando, adorando. Só que eu posso ter esse poder já e agora. É já e agora. Porque Jesus já ressuscitou. Esse poder já está disponível. Eu posso ter esse poder já e agora. Claro que o último inimigo a ser vencido é a morte. Nós podemos morrer, alguém orar e a gente ressuscitar. Ok? Sim ou não? Você crê em milagres? Isso é milagre. Ok? Lázaro, tantos outros aqui na era moderna, mesmo nas cruzadas de Bonn, que eu estava falando, eles levavam os defuntos, tinha um lugar na cruzada que eles enchiam de defunto, porque lá pelas tantas alguém ressuscitava, poder da ressurreição. Interessante que ali no lugar dos defuntos tinha uns ventiladores grandes, porque às vezes começava a feder, porque já era que nem Lázaro. E muitos ressuscitaram nas cruzadas. Agora, esses que ressuscitaram pelo poder dos dons espirituais, pelo poder de Deus, um dia vão morrer de novo. Sim ou não? Por isso que o último inimigo a ser vencido é a morte. Se nós não passarmos pela morte natural, nós não provaremos o poder total da ressurreição, que já está aqui. Amém? Então não tema a morte, porque você vai temer a morte. A morte vai te dar acesso a um poder infinitamente maior que você tem. Mas não quero morrer, tá? Porque você foi chamado a viver esse poder da ressurreição desde já. Desde que Jesus ressuscitou, Ele está operando e Ele está disponível para todo aquele que crê. Ele não está resumido a nós vencemos a morte física. Entendam isso. Essa é a nossa bendita esperança, lá no final. Amém? Então nós andamos como quem crê, não como quem vê. Então por isso que nós não tememos a morte. Mas nós não desafiamos a Deus. Não fizemos loucuras, porque nós estamos desafiando a Deus. Nós fazemos o que o Espírito Santo manda nos fazer. Nós fazemos o que tem para ser feito. O último inimigo a ser vencido é a morte. Pergunta: qual é a esperança maior do cristão? A esperança de mudança, de resgate, de transformação, de novas possibilidades já agora, no presente século, nessa era? Muitos vão dizer, muitos cristãos, muitos crentes treinados no Evangelho da salvação vão dizer: não, esse mundo vai de mal a pior, esse mundo vai se explodir, e só me resta ir para o céu, eu quero ir morar no céu. E aí fazem as canções: eu quero ir morar no céu, quero me encontrar com o meu Senhor no céu, Ele vem me esperar no céu, eu vou abraçar Ele no céu, e tudo no céu. Na verdade, o Evangelho do Reino não é nada disso. O Evangelho do Reino diz que nós temos a responsabilidade, presta bem atenção, eu e você temos a responsabilidade de trazer o Evangelho do céu para a terra. A terra será transformada pelo poder da ressurreição. Estão me entendendo? Quando Jesus vier, queridos, nós seremos todos, os que estiverem vivos, evidentemente, serão arrebatados nos ares. Os que estiverem na sepultura, no mar, no fogo, não sei aonde é que ficou a sua partícula atômica do seu físico, aonde estiver, é pó da terra, do pó nós viemos, amém? Do pó nós retornaremos. Ah, mas aí cremou o cara, não importa, as cinzas, de onde estiverem, como Deus vai fazer isso a gente não consegue imaginar, mas no dia que Ele vier, a totalidade do poder da ressurreição vai estar disponível. A totalidade, estou falando da plenitude
ela já existe, ela já está entre nós, ela já faz parte de mim e de você, porque quando eu creio nisso, ninguém pode me deter. Quando eu creio no poder da ressurreição, nós somos imbatíveis, nada pode nos abater. Nós ficamos um pouco perturbados, até cambalhamos um pouco, temos algum problema ali, acolá, alguma leve e momentânea tribulação, mas daqui a pouco ouvimos uma palavra, lemos a Escritura, o pastor libera algo sobre nós, o apóstolo comissiona algo sobre a tua vida, e o poder da ressurreição está lá de novo, e você começa de novo, mesmo que você tenha que começar do zero, mesmo que você tenha que começar tudo de novo, você começa porque você sabe, Jesus Cristo reina até que todos os seus inimigos são postos por estrado de seus pés. Uau! E esse é o trabalho da igreja, colocar os inimigos de Deus debaixo dos pés do Senhor, é o trabalho meu e teu. Então há muito trabalho, e só consegue avançar nisso, queridos, quem entende o poder da ressurreição. Não há outro jeito, porque senão a pessoa, ela perde a graça, ela perde o brilho. Puxa, o fulano, o Zezinho, 25 anos na igreja, olha, ele evangelizava, olha, ele era um sujeito ativo na igreja. Quando começaram as células na igreja, pastor, ele foi o primeiro que queria fazer célula, abria sua casa, e daqui a pouco o Joãozinho, parece que foi murchando, o balão do Joãozinho foi encolhendo, porque ele começou a olhar para os problemas, talvez, que aconteceram, ele começou a olhar para as economia, começou a olhar para as notícias de jornais, começou a olhar para os telejornais, começou a se preocupar com as redes sociais, começou a se preocupar com a sua própria vida, que parece que estava caminhando muito devagar, começou a olhar para baixo, cabisbaixo, o Joãozinho, pode ser o Pedrinho, Antoninho, começou a andar cabisbaixo. Aí um certo dia, ele de tanto andar cabisbaixo, ele não viu o pastor que vinha na sua direção e trombou com o pastor. Joãozinho, o que está vendo? Você é tão cabisbaixo, você era tão ativo. Pastor, fazem 20 anos, pastor, 20 anos. E já era a terceira geração dos pastores. E Joãozinho estava lá, cabisbaixo, um bom homem, um bom pai, um bom esposo, mas estava lá cabisbaixo, sabe, tipo derrotado. Joãozinho ia para o inferno? Não, jamais, ele era um cristão. Joãozinho estava desfrutando do reino de Deus? Não. Joãozinho estava só vendo o reino de Deus. Ele tinha nascido de novo, estava no primeiro amor. Eu fico bravo quando vem com essa história do primeiro amor. Tem que voltar no primeiro amor. Queridos, o primeiro amor é o primeiro. O de agora tem que ser maior que o primeiro, senão você não entendeu o poder da ressurreição. Que história é essa do primeiro amor? Eu sou um homem que vou fazer 65 anos, eu já estou no 30º amor. Que cada revelação, cada coisa que o Senhor nos ministra, eu aumento, a gente tem que aumentar. Eu e você temos que ser imbatíveis. Eu já não tenho mais o físico
de 32. Mas eu me sinto como 32. A minha mente é a mente de Cristo. Evidente que o exterior se corrompe. A Escritura diz que o exterior se corrompe. Mas o interior se renova a cada manhã. Então não se permita envelhecer, não se permitem, eu perdi o primeiro amor. Não se permita, porque você tem na sua mão o poder da ressurreição. Você vai ressuscitar um jovem, uma jovem vibrante, cheia de poder e de graça. Não interessa o quão desgastado você vai para a sepultura, não interessa o quão enfermo, que talvez a gente não cuidou da nossa saúde como devíamos. Eu agora estou tentando tirar o atraso, não perdi não, eu botei fora, para ninguém achar, 18 quilos, correndo atrás do tempo perdido. Isso é reino. E aí a gente se converte, eu fumava, eu bebia, eu fazia de tudo, aí para tudo e começa, come, é só a lei da compensação, isso é cura da alma. Então se encontrar tem que comer, mas come moderado. Está rindo, né? Diga assim, misericórdia, Senhor. Precisava falar nisso? Como é bom, né? Mas é só um exemplo. É só um exemplo. Então nós precisamos de equilíbrio. Há em nós o poder da ressurreição, queridos. Então não desista. Ande forte. Você é imortal. Eu sempre digo assim, quando o negócio está mal, deu errado alguma coisa, eu até, pelo meu temperamento, eu às vezes até fico um pouco bravo, sabe? Vou confessar aqui com vocês. Um pouco só, não muito. Mas depois eu me lembro, espera aí um pouquinho, eu tenho o poder da ressurreição. Não, isso aí não pode me abalar, isso não, jamais, isso é muito pequeno para me abalar. Estão entendendo? Quando você começa a trabalhar isso na sua família, com a sua esposa, com seus filhos, tudo fica mais fácil. Tudo fica mais fácil. Lutas virão? Claro que virão. No mundo tereis aflições, Jesus disse. Amém? Mas nós temos o poder da ressurreição. Então, queridos, quando nós entendemos que a esperança é ir para o céu e morar no céu, quando essa é a nossa cosmovisão, isso é um tipo de escapismo, nós queremos escapar de uma realidade. Então, quando a nossa esperança é ir morar no céu, nós não conseguimos conciliar com o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino significa discipular nações. Meu Deus, isso é muito complexo. Significa entrar nas esferas de influência da sociedade, na política, nos negócios, na educação, na cultura, nas artes, na religião. Mas nós queremos escapar. Parte da igreja evangélica, uma grande parte, não as verdadeiramente apostólicas, amém? Você é apostólico? Só vocês? Você é apostólico? Diga, eu sou. Então a nossa mentalidade é outra. Não é que somos melhores que ninguém. Não, em absoluto. O maior tem que ser o menor. Você sabia que no reino é assim, é invertido? Você não é maior que ninguém. Você só está com uma revelação um pouco mais adiante de muitos. Estão me entendendo? Você só está caminhando num nível de revelação um pouco mais adiante do que os outros. E não para, sempre avança. Não pense que sei, cheguei aqui, tá bem. Estou bem. Faço parte de uma célula, a igreja está apostólica, está aqui, vem domingo, na celebração. Tá bom. Não. Aí você vai ser só um crente do Evangelho da cruz,
melhoradinho, que você tem alguns conceitos apostólicos junto. Não. A pedida é avançar. A pedida é essa. Nós não podemos parar, igreja. Você não pode parar, você é imparável. Você tem que estruturar bem a sua casa, a sua família, que é o seu ministério principal. E fazer com que todos eles que estão debaixo desse ministério andem e avancem. Às vezes é difícil, porque a gente nasce de novo, o filho, o pai ficou para trás, então fique com a promessa: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pronto. Não pare de orar, não pare de clamar, insista. Tem certas coisas que a gente não pode parar de orar. Não me pergunte por quê. Tem coisas que a gente não pode parar de orar até que elas aconteçam. Pronto. E elas vão acontecer. Isso é certo. Agora, quando? Não sei. Pergunta para o Pai. É tu e Ele. Quer ter um monte de respostas? Vai para o monte, fica 7 dias de jejum, só água. Faça. Evangelho do Reino. Jesus ficou 40. Eu não sei se eu consigo ficar 40. Não fiz 40 ainda. Com a minha idade, não sei. Também não sei se precisa. Mas se você precisa de respostas de Deus, você tem que... Lembra que um dos pilares é que ele apareceu a Cefas. Ele apareceu depois a mais de 500 irmãos. Ele vai aparecer para você. Está comigo? Você pode dizer alguma coisa? Você pode glorificar o Senhor? Se Ele não apareceu para ti ainda, Ele vai aparecer. Provoque isso. Provoque. Isso é o Evangelho do Reino. Provoque isso. Você tem que ter tanta sede para provocar a manifestação, a parousia, a vinda do Senhor para ti. E não espere a tua morte Ele vem, é claro. Mas aproveite a vida do reino. Eu sempre digo, fica tranquilo, quando você morrer, Ele vem para você. Aí quando Jesus vem, pastor, o senhor que sabe das coisas da escatologia, quando é que Jesus vai voltar? Eu digo, meu filho, se você morrer amanhã, Ele volta amanhã, para você. Pronto. Então Ele pode vir a qualquer momento, mas Ele pode vir, a manifestação dEle pode vir, para você ter um encontro pessoal com Ele te revelar as coisas que você há muito quer saber, ou que você não sabia, ou que você está precisando, eu não sei. Faça, seja ousado. Poder da ressurreição. Você sabia que você pode ter dom de curar, dom de língua, tudo isso aí. Sabe tudo essas coisas. Você pode orar pelo enfermo, ele ser curado. E é tremendo isso. É maravilhoso isso. É maravilhoso isso. Quando a gente entende que isso é para serviço da igreja, para a gente servir a igreja e não para exaltação pessoal. Quando a gente entende que os dons são para servir a igreja e não para exaltação pessoal, isso é tão lindo, é tão maravilhoso. Mas agora, quando eu entendo o poder da ressurreição, queridos, não há nada igual, não há nada melhor. O Espírito Santo vem, eu tive um encontro com o Senhor, é incomparável, encontros de poder com o Senhor, é isso que eu estou falando. Mas quando eu entendo o poder da ressurreição,
Isso eu entendo como? Como é que eu entendo isso? Isso é Escritura, é o que está escrito. Você tem que crer no que está escrito. Amém? Então, quando entendemos que a esperança é ir para o céu, e morar no céu, queridos, e que a salvação é algo distante desse mundo, é algo tão etéreo, como conciliar essas duas perguntas? Qual é a grande experiência do cristão, e será que é possível viver isso no tempo de hoje, no tempo atual, nesse mundo atual? Então, quando nós não entendemos o poder da ressurreição, a gente imediatamente não consegue associar essas duas perguntas. Muitos cristãos vão dizer, não. O mundo aqui é esse aqui, nós vamos ter grande tribulação, e é anticristo, é tudo mais, e nós temos que ir para o céu, porque ali é a nossa casa, nós vamos morar no céu, onde o Senhor vai nos tirar fora. Essa não é a cosmovisão apostólica, essa não é a cosmovisão das Escrituras. A esperança cristã é para novos céus e nova terra. Diga assim, a esperança cristã é para novos céus e nova terra, para uma nova criação. Então, muitos imaginam, e aí tem alguns livros que o pessoal faz para as crianças, e é a coisa mais terrível quando eles ensinam isso nas escolinhas para as crianças. Nós estamos nos preocupando com isso, queridos, em ensinar nossas crianças uma cosmovisão bíblica adequada, apostólica. Aí ensino para as crianças que ali nas nuvens, então nós vamos ficar ali nas nuvens com Jesus, algo etéreo, né? Como se nossa alma estivesse vagando lá no céu, distante de tudo. Onde, na verdade, o poder da ressurreição nos dá corpos físicos. Preste atenção, a ressurreição nos dá corpos físicos. E corpos físicos não é para caminhar sobre as nuvens. Corpos físicos é para caminhar sobre a terra. Preste atenção, uma nova criação, como o corpo de Jesus ressuscitado. É um corpo diferente. Ele inclusive atravessava paredes, mas era um corpo. Tinha as marcas dos cravos da cruz. Tomé queria ver para quê? Jesus mostrou o corte aqui da lança. Mostrou aqui, mas era um corpo. Ele sentado à beira do mar da Galileia, quando foi trabalhar com a alma de Pedro, estava fazendo um assadinho, um peixinho assado para eles comerem, com o corpo glorificado. Será que ele gostava mais salgado ou menos salgado, com o corpo glorificado? Será que ele continuava tomando vinho com o corpo glorificado? Não importa. Importa que ele comeu e bebeu com eles. Ensinou com eles. Ficou 40 dias e 40 noites ensinando acerca do reino de Deus. E aí foi para o monte. As coisas tremendas da Bíblia sempre são no monte. Já parou para notar? Desde lá do Antigo Testamento, tudo é no monte. As coisas importantes acontecem no monte. Monte é lugar de destino, monte é lugar de poder, monte é lugar de manifestação. E Jesus sobe no monte. Coloca na tela, queridos, Mateus 28, 18, 19 e 20.
Jesus vai para o monte depois de 40 dias e 40 noites com o corpo ressurreto. Interessante também notar que no caminho para Emaús, os discípulos, num primeiro momento, não reconheceram Jesus. Talvez ele estava um pouco mais coberto, talvez aquele corpo glorificado tenha mudado um pouco a aparência do Messias, a gente não sabe. Mas quando o pão foi partido, quando na mesa eles entraram, as escamas, diz a Escritura que as escamas dos olhos dos discípulos caíram, e eles viram que era o Mestre, com o seu corpo ressurreto, glorificado. Era Ele, porque quando Ele falava, o coração deles ardia, queimava. E quando você tiver um encontro de poder com o Senhor, o teu coração vai queimar. Você vai querer mais um, mais outro, você vai querer outro dia, você vai querer de madrugada, você vai querer de tarde, de noite. O poder da ressurreição. Peça essa revelação para ti, queridos. Essa é a nossa bendita esperança. A Bíblia fala numa bendita esperança, é isso. Jesus, depois de 40 dias e 40 noites ensinando acerca do reino de Deus, ele vai para o monte. E ali tem mais de 500 irmãos. Paulo fala isso aos Coríntios. No capítulo que nós estávamos lendo, que eu ia ler todo, não vai dar tempo. Não tem problema, fica para a próxima. E aproximando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Continua. Por que foi dada? Porque agora ele estava ressurreto. Até então, não. Quando Jesus andou fazendo toda sorte de milagres e bens por essa terra, expulsando demônios, ele não tinha ainda toda a autoridade. Mas agora foi-lhe dado toda a autoridade. Portanto, vocês vão, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Continua. Ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Olha, tudo isso que eu falei nesses 40 dias. Claro, aquelas que eu falei nos 3 anos e meio também. Mas tudo que eu ensinei agora sobre o Evangelho do Reino. As coisas que eu vos tenho mandado. E agora, ele dá para mim a grande revelação. A grande revelação, uma frase tão simples. Tão simples, e que nós esquecemos. Nós não aprendemos. Nós lemos isso diversas vezes, 10 vezes, 5 vezes. Eu mesmo já li com vocês isso aqui umas 3 vezes, no mínimo. O ano passado, talvez. Mas eu vou falar 21 vezes, para ver se entra na cabeça de todos nós. O que ele diz depois de dar essa ordem? Com o corpo ressurreto, foi-me dado toda a autoridade, nos céus e na terra. Então agora vocês podem ir fazer discípulos. Ele não disse, vocês podem evangelizar as pessoas. Ele disse isso? Não. Vão e façam discípulos. Não é vão e façam convertidos. Estão entendendo? Quando você fala do amor de Deus para alguém, e leva alguém a aceitar Jesus como Senhor da sua vida, Salvador e Senhor da sua vida,
É o início, a porta de entrada. Você tem que pegar na mão dessa pessoa e conduzi-la. Fazê-la um discípulo de Jesus, não seu, de Jesus. Amém? Isso que ele está dizendo. Vocês vão lá e convertam um punhado de gente. Não, vão e façam discípulos. Esse é o poder da ressurreição. Sem esse poder, se eu não entender esse poder, eu vou ser alguém que fala de Jesus, eventualmente. Eu vou ser o Joãozinho lá do Primeiro Amor, o Pedrinho, o Paulinho, que depois de 20 anos levou um monte de cacetada do diabo. Coitado. Vai até para o céu, mas tem uma vida, coitado, uma vida que não é frutífera, porque ficou só olhando para o reino. Ele nasceu de novo, então ele ficou olhando para o reino. Ah, que legal, eu posso ter aquilo, eu posso ter aquilo, eu posso isso, eu posso aquilo, eu posso, e nunca pode, e nunca tem, porque não entendeu o poder da ressurreição. Então o que Jesus diz? Olha, o que eu tenho mandado para vocês, e aqui ele diz, ele dá a pérola, isso é a pérola, e eu vou estar com vocês, e eis que vou estar com vocês, até a semana que vem, vocês dão um jeito de resolver isso aí logo, eu vou estar com vocês até o aniversário de vocês, até quando vocês casarem, depois vocês se viram, não, eu vou estar com vocês até vocês ter aquele emprego que tu sonha, eu vou estar com vocês até você estabelecer a igreja que você sonha, o ministério que... Eu vou estar com vocês, depois não. É assim que ele diz? O que ele diz? Vão, façam discípulos, porque eu vou estar com vocês até o final, final dos tempos. Enquanto muitos estão esperando o reinado de um anticristo, nós estamos esperando e usufruindo do reinado do Senhor Jesus. Me ajuda aí, diga alguma coisa, aleluia! Enquanto muitos estão esperando um reinado de um anticristo, nós estamos esperando o reino do Rei dos Reis. Aliás, já estamos desfrutando desse reino, nós já somos protagonistas desse reino, que será pleno quando ele vier. Amém? Dê um forte aplauso a Jesus. Glória a Deus, meu Jesus. Até a consumação dos séculos ele vai estar conosco, queridos. Ele não vai nos abandonar. Nós não vamos precisar fugir dessa terra, que não deu certo, a igreja não deu certo, o pecado entrou na igreja, o mundo entrou na igreja, a igreja está parecendo mais as coisas do mundo, e fico murmurando que a igreja está esfriando. Queridos, o joio sempre esteve junto com o trigo, basta ver as parábolas, isso é piada, querer dizer, se nós olharmos pontualmente um momento, alguma coisa que está acontecendo aqui, acolá, uma crise, um escândalo, nós vamos dizer, olha o jeito que está a igreja. Essa é a visão nihilista. Talvez você não conheça esse termo. Vou falar de novo. Visão nihilista, de Nietzsche, que diz assim: nada tem valor, nada vale a pena. Esse é o pessimismo instaurado no final do século XVIII. E isso, infelizmente, entrou dentro da igreja. Quem escreveu, quem falou muito sobre isso, um filósofo muito famoso, alemão. Da Alemanha vem tanta coisa boa, mas vem tanta coisa ruim. Mas vem coisa boa também, muito boa também. Mas Nietzsche fundamentou o nihilismo, nada vale a pena, tudo não. Os valores culturais não têm valor, os valores religiosos não têm valor, os valores não têm valor. Isso deu base para quê? Marxismo cultural.
Vocês sabem, a história se repete. Eu vou bater, a gente vai bater aqui de novo, bater de novo. Por que que cristão não pode entrar num viés marxista? Porque a base é o niilismo. De Nietzsche diz assim: valores, isso é tudo relativo, isso não tem um valor, não existe. Valores religiosos, isso não existe. Isso entrou para destruir a teologia, e a nossa teologia foi distorcida. Teologismo liberal. Aí você vai para as grandes universidades que formam os grandes teólogos, vai ter um professor lá te ensinando que o mar não foi bem assim, ele não abriu. Um ventinho soprou lá, o negócio era baixinho, canelinha, aí deu certo, eles passaram, não foi bem assim. Sabe, o relativismo, tudo precisa ser provado, a ciência tem que comprovar tudo. Isso é relativismo, e isso entrou com peso pesado, e hoje nós estamos, infelizmente, colhendo isso. As igrejas históricas nem se falam, né? E na própria igreja evangélica pentecostal acabou também influenciando, que era para ser um berço de resistência. Daí eles foram para o outro lado do relativismo. Não, então eu quero me embora desse mundo, que esse mundo vai de mal a pior, eu quero ir morar no céu. Pronto, resolve o problema dele, né? E aqui, como é que fica? O que Jesus mandou fazer? Tem algum outro mandamento de Jesus depois desse na Bíblia? Só me responde, sim ou não? Então foi o último, né? Vocês acham que o último é importante ou não? Ainda mais quando aparece em vários escritos, não é só aqui, né? Aparece em outros escritos também, em outros textos também. Então, queridos, é disso que se trata. Só quem tem a visão do poder da ressurreição consegue entender de uma forma clara isso. Que quando nós aceitamos Jesus é apenas a porta de entrada. Quando nós cremos em Jesus, nós somos salvos para a eternidade. Se é que a gente, vai, senão de repente a gente pode se desviar por aí, né? Tá, mas o senhor não vai atrás da ovelha perdida? Vai, normalmente se a ovelha é perdida mesmo, se ela foi ovelha e se perdeu, ele resgata. Mas Hebreus fala daqueles que, não, vai ser impossível resgatar. Que eles cuspiram e vomitaram tanto em cima do Evangelho que é impossível que haja arrependimento. Mas sempre o arrependimento, onde há arrependimento, há perdão de pecados, amém? Deus é misericordioso, Ele não é um Deus odioso. Eu não comecei dizendo Ele é bom, sua misericórdia é eterna, e eu vou concluir hoje dizendo, Deus é bom. Oremos por aqueles que estão fora, os famosos desviados, porque Deus tem algo para eles. Oremos por Israel, Deus tem algo para eles. Agora, se eles não aceitarem a Jesus, não verão a face do Senhor. Todo israelita precisa confessar Jesus como Senhor e Salvador. Jesus não vai vir só para eles, como muitos pensam e ensinam. Não vai ter um terceiro templo lá para eles fazerem sacrifício de novo. Não vamos anular o sacrifício da cruz. Hoje nós estamos numa aliança melhor. É melhor que a antiga, a nova é melhor. As coisas da antiga eram sombra e hoje nós vivemos numa realidade. Tudo que era do antigo era sombra que foi revelado em Cristo. Então não podemos voltar para trás, não podemos retroceder.
Então, esse é o poder da ressurreição. Então, para nós retroceder, nós tínhamos que voltar para trás, botar Jesus no ventre de Maria de novo, ele ser um homem bom, que faria milagres, um grande mestre, um profeta, um agitador qualquer, que nem diz aquela canção, né? Quem que vocês dizem que eu sou? Aí Jesus não ia ouvir de Pedro que ele é o Filho do Deus vivo, nada disso. Ele tem que voltar o evangelho todo para trás e reescrever. Mas isso não vai ser mais possível. Já está feito. Ele está desde aquele dia de Mateus 28, desde aquele dia do monte. Depois, em Atos, você vê que ele é elevado aos céus, numa nuvem. A Escritura diz que numa nuvem ele é elevado aos céus. E aí vem um anjo. Para quem não gosta muito dos anjos, eu adoro os anjos. Vem um anjo e sussurra para o cara assim: ei, do mesmo jeito que vocês estão vendo ele ir, ele vai vir. Ele vai voltar. E essa é a essência do quarto pilar. Sem isso, também a mesa não para de pé. Amém? Dê um forte aplauso a Jesus e a gente continua oportunamente. Deus abençoe. Eu quero que você fique de pé e agora nós vamos fazer uma oferta ao Senhor. Amém? Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite. Queremos te agradecer pela ressurreição. Queremos agradecer por esse poder que está disponível para cada um de nós. Por isso, Jesus, com essa revelação, eu tenho certeza que hoje nós podemos ter o nosso coração mais leve, porque somos imortais. Vamos morrer um dia, essa carne vai morrer, mas ressuscitaremos também um dia com o nosso corpo glorificado. Até lá vamos cumprir todo o propósito que Tu tem para nós aqui nessa terra, Senhor. Até o tempo que Tu tem para cada um de nós, Senhor, que o nosso primeiro amor, Senhor, seja acrescentado de muitos amores, cada vez maiores, por cada revelação, por cada encontro contigo. Aprendemos a Te amar, a Te adorar, e hoje estamos começando a aprender sobre o poder da ressurreição, porque Tu foi o primogênito dentre os mortos. Tu foi o primogênito, Senhor, entre os mortos. Tu ressuscitou primeiro. Tu ressuscitou primeiro para não morrer nunca mais. Lázaro ressuscitou e morreu. Dorcas ressuscitou e morreu. Tabita ressuscitou e um dia morreu. O filho da mulher lá que Elias ressuscitou, ele um dia também morreu. Tantos outros que ressuscitaram, aquele que caiu do alpendre, bateu com a cabeça na pregação, dormiu, que foi lá o apóstolo e ressuscitou ele também um dia morreu, Senhor. E nós certamente um dia vamos morrer, mas pelo poder da ressurreição, seremos todos ressurretos, e andaremos face a face contigo, numa terra restaurada, numa terra nova, numa terra totalmente restaurada, Senhor, num tempo novo, Pai, onde o leão e o cordeiro pastarão juntos, Senhor, onde algumas profecias que não estão cumpridas ainda se cumprirão, Senhor. E hoje aqui nessa terra nós estamos preocupados com dinheiro, porque nós precisamos de dinheiro, inclusive para pregar o evangelho do reino. Um dia não teremos mais essa preocupação, mas agora, Senhor, nós não deveríamos tê-la, porque temos o poder da ressurreição, e a Tua palavra diz que Tu és o dono do ouro e da prata, e que Tu enriquece a quem Tu queres, e até Tu empobrece a quem Tu queres também. Então, que custa nós nos preocuparmos com isso? Então, quando nós ofertarmos, dizimarmos
e fazermos isso para Ti, Senhor, que o nosso coração seja desprendido completamente e que o fundamento do reino esteja sobre nós. Porque se nós não nos desprendermos do Deus do dinheiro, Senhor, o que será de nós? O Senhor fala com cada um dos Teus filhos agora, que haja um desprendimento nos seus corações. Nós sabemos que tem promessas na Tua palavra de 50, 70, 100 por um. Nós sabemos que quem dá mais recebe mais, todas essas coisas, Senhor, todos esses princípios que até os ímpios usam, ou aqueles pseudos cristãos usam os princípios e se dão bem na vida. Os judeus também usam esses princípios, e são os homens mais ricos desse mundo, os donos de 3/4 do dinheiro dos bancos dessa terra, estão na mão do povo hebreu, porque eles usam os princípios. Por que nós deixaríamos de usar? Mas nós temos muito mais do que princípios, Senhor. Nós temos o poder da ressurreição. Se Tu podes, Senhor, do nada fazer aparecer dinheiro em nossas contas bancárias na segunda-feira, pode, do nada. Teu poder criativo pode fazer isso, Senhor, e quiçá fará com os 2 ou 3 aqui, para a honra e glória do Teu nome. Espero que alguém diga: eu recebo. Meu Pai, então quando alguém vier aqui, todos que vierem aqui, venham com esse coração desprendido, Senhor. Que não seja uma oferta em dinheiro, que seja a sua vida sendo ofertada e o dinheiro seja um ato profético. Então, que esse dinheiro valha aquilo que está sendo ofertado, que seja uma oferta de valor. Assim nós oramos e já abençoamos cada centavo, cada valor que estiver aqui, Senhor, ou sendo depositado nas contas bancárias, via Pix, via depósito, em nome de Jesus. Vem então com alegria, com singeleza, celebre ao Senhor e traga sua oferta e o seu dízimo. E tenha uma semana de vitória. Diga aí comigo: Centro Apostólico, este é... Amém! Glória a Deus!